de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, nessa quebra de protocolo aí, e agora? É o encerramento. Palestra do nosso irmão Pedro Camilo, na sequência, né? Então, venha pra cá. Memórias de um suicida, um hino de amor à vida. Nós, desde sexta-feira, estamos aí mantendo os companheiros no suspense para que hoje pudéssemos apresentar uma definição melhor sobre o nosso próximo encontro, o terceiro encontro de amigos de Ivone Pereira. Eu conversava mais cedo com o Olegária e com o Rony, dizendo do meu sentimento diante de tudo isso, né? Eu, na verdade, me sinto um grande provocador.
E é verdade, né? Eu hoje completam-se hoje 12 anos do lançamento do livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa. Eu me recordo que na época eu estava passando por uns reveses na vida e estava até um pouco amargurado no dia, né? E uma amiga me disse assim que, falando dos padrões, e outras palavras, dos padrões mentais, né? Dizendo, poxa, mas está acontecendo algo tão bom com você. E você não consegue perceber isso, né? E você ainda se deixa aí preso nessa tristeza, nessa dificuldade. E hoje eu consigo olhar para trás, né? E perceber o quanto foi positivo, né? Eu estava às portas dos 22 anos e conseguimos lançar o livro que foi o Heroína Silenciosa, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, graças ao qual estamos aqui hoje. Não tivesse sido aquele momento, toda aquela provocação inicial, e além de me sentir um provocador, eu sempre me defini como um ousado, eu acho que eu tenho a ousadia, né? Eu acredito nas ideias, vou atrás delas e por isso a gente constrói, a gente luta. E graças a isso e sobretudo a bondade, inicialmente dos amigos de Volta Redonda, o Rony estava lá em 2013, quando levantamos a ideia e ela foi abraçada. Aos amigos daqui de Barbacena, Nelson, Gamonal, os demais que lá estavam, Rose também estava lá, não foi? Simone, mais um. Quem foi? Nós éramos 4. Era o Espírito. Era o Espírito, mas eu lembro de 5 por interessante. Obsessor do Gamonal. E temos a grata satisfação de anunciar o terceiro encontro nacional de amigos de Ivone Pereira, já previsto para acontecer de 11 a 13 de março de 2016. Eu não quis também falar antes, porque estávamos ainda ajustando as datas. Eu conversei com a Lúcia ontem à meia-noite sobre isso, para amarrarmos, e decidimos de 11 a 13 de março de 2016 na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Voltando para lá. E o tema será Memória do Suicida, um hino de amor à vida. Por quê? Porque assim como neste encontro nós lembramos nas telas do infinito pela passagem dos seus 60 anos de publicação, no ano que vem, o Memória do Suicida comemorará 60 anos de publicação. Então nada mais justo que nós fazermos essa referência muito positiva, muito bem-vinda à publicação desta obra, que ainda é uma grande desconhecida. Quando eu entrevistei Divaldo para compor o livro Heroína Silenciosa, ele me disse que certa feita Chico lhe dissera que na visão de André Luiz, Memória do Suicida era o livro dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Ou seja, um livro para marcar um século. E constatamos que este século ainda não se iniciou, porque nós no movimento ainda passamos ao largo do Memória do Suicida. Ainda não nos demos conta da riqueza que esse livro traz, das informações, do alerta, né, do hino de amor à vida que ele representa. Um amigo de Salvador, eu sempre menciono isso porque eu gosto de pontuar por ele e pelo que significa o que ele faz, e já leu mais de 15 vezes esse livro. Na verdade, ele é um constante estudioso da obra. Constante estudioso da obra. Eu tenho a primeira e a segunda edição do livro. Tá? Eu consegui, achei a primeira, que é a mais completa, né, e tenho a segunda, passei para ele, né, a primeira. Daí alguns dias, qual foi a minha surpresa, quando ele me manda um arquivo com todo o livro digitalizado e me mostrando o que é que tinha na primeira que não tem na segunda, por conta da facilidade, da familiaridade que ele tem. Eu ia fazer uma viagem e aí esqueci algo que eu queria tratar na viagem, ao invés de buscar o livro, liguei para ele, né? E aí ele me dizia, olha Camilo, eu não tenho dúvida, eu cada dia me convenço de como o Memória do Suicida é uma síntese perfeita das obras de André Luiz. Desde Nosso Lar e A Vida Continua, aquelas 11 obras que trazem os relatos da vida espiritual, das 16 que compõem a série André Luiz. Diz ele, Memória do Suicida traz uma síntese perfeita. E isso é um fato. E infelizmente nós não reconhecemos
ainda no lugar que ele merece estar. E muito em função disso, nós estamos propondo para o terceiro encontro esta abordagem, Memórias do Suicida, o hino de amor à vida, como também estamos lançando uma campanha nacional, conhecendo Memórias do Suicida. Tá? Qual é a ideia? É que durante todo o ano de 2016, as casas espíritas que sejam simpáticas a esse livro, que reconheçam a sua importância, o seu valor, possam realizar algum momento em que as pessoas possam ser informadas sobre ele, em que as pessoas possam ser concitadas a lê-lo, a conhecê-lo de fato, a se aperceberem da grande importância que esse livro tem, do grande relato que ele é, do grande brado de alerta que ele representa, lendo o livro, estudando o livro, conhecendo-o de fato. A ideia é que se possa realizar uma palestra, um seminário de um dia, de uma manhã, não importa. Mas que as casas espíritas, que nós, ao voltarmos para as nossas casas espíritas, dirigentes ou não de casas espíritas, possamos fazer essa provocação em nossos amigos, né? Convidando os nossos amigos a conhecerem o livro. Então a ideia é que durante todo o ano de 2016 possamos fazer esse movimento. E como nós temos aí assistência de companheiros de outros países, como temos alguns contatos, como dizia, na Espanha, em Portugal, na Itália, também na Alemanha, lembrava do Mar, e já temos aí, já ontem, muitas ideias vinham à cabeça, eu lembrava de pessoas que têm contatos na França, na Inglaterra. A ideia é que a gente possa estimular casas espíritas do Brasil e do mundo a ingressarem nesse movimento. Já propusemos a Nelson, isso vamos tentar costurar, manter o site do encontro ativo, para que ele seja um ponto de encontro. A ideia é que possamos criar essa rede, e aqui eu disponibilizo um e-mail, amigosdivone@gmail.com, para que esse site sirva também de uma base de apoio de encontro, né? Para que, se de repente, lá no Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, que é dirigido por Lindomar, ele decida no mês de abril, maio, realizar um evento em torno do Memórias, nós possamos receber essa informação e publicizar no site, permitindo que outras pessoas tenham acesso e permitindo que nós possamos ter a dimensão, né, do grande movimento que isso pode ter, né, do alcance que isso pode ter. O Rony, conversarmos sobre isso, o Rony já faz esse trabalho, como também nós já fazemos há algum tempo, já está em algumas casas, né, levando o livro. E quando eu falava com a Legária, dias antes, eu dizia: olha, Legária, a minha ideia não é de autopromoção, e digo isso de público com muita tranquilidade. A ideia não é que Pedro Camilo vá às cidades falar do livro Memória de Suicídio, né? A ideia não é vincular o trabalho às pessoas, mas vincular as pessoas ao trabalho. Então, se de repente Pedro Camilo, Rony, Maria Legária, Lindomar, Nelson, Gamonal forem convidados para ir e possam ir, que bom. Mas se não forem convidados, ou se não puderem ir, que nas casas outras pessoas possam fazer isso. Porque a ideia não é pessoalizar ou personalizar, mas exatamente disseminar. Todos nós somos seres inteligentes, capazes, que temos possibilidade de ler, de interpretar, sistematizar e expor. Logo, está ao alcance de todos poder falar, buscar as informações, fazer um trabalho que possa, de fato, revolver a poeira que, infelizmente, está encobrindo esse trabalho que é tão importante, tão valoroso. Trabalho cujo objetivo principal é prevenir o suicídio. Trabalho cujo objetivo principal é fazer uma exaltação da vida. Trabalho cujo objetivo principal é mostrar para as pessoas a grande riqueza que o mundo espiritual apresenta e de como nós precisamos nos apropriar de tudo isso para que a nossa vida se torne melhor, para que o nosso viver se torne mais prazeroso, para que a nossa existência seja permeada de consciência e de presencialidade. Estarmos presentes naquilo que fazemos, na nossa vida, no nosso viver. Conhecendo Memórias de um Suicida,
Espero que até o final do dia eu tenha pelo menos 100 e-mails nessa caixa de pessoas interessadas. Estou brincando, falando a verdade, né? De pessoas que tenham de fato a vontade de levar essa ideia adiante. Contamos com vocês, né? Nós seremos os que estamos aqui, os multiplicadores dessa ideia. É esse o compromisso que nós precisamos firmar com nós mesmos, com a vida, com Jesus, com Ivone, né? E com a proposta espírita de modo geral, que ela nesse momento representa. Lembrarmos com a Olegária exatamente isso. Vou fazer uma inconfidência, tá? Me permita, eu sei que você não vai se chatear, mas a Olegária, e eu senti isso, nos contar, desde o ano passado, eu senti a Olegária resistente, né? A gente tentava se aproximar e ela resistia um pouco. E ela de fato confessou que trazia uma resistência. Por quê? Porque conhecendo a Ivone como ela conheceu, não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual, já que é também amiga de Ivone, de fato, ela sabe de como a Ivone sempre foi arredia a qualquer tipo de publicidade. Quando Lindomar trazia a entrevista do Samuel, eu pensava assim, ele conseguiu, hein? Só Samuel para conseguir. Porque a Ivone, a primeira entrevista que a Ivone concedeu foi na década de 70. Olha quanto tempo já. Então, depois de muito refletir, de ter condição até de resolver algumas questões internas, é que ela se permite, né? Nós reunimos 7 no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, uma 8ª que ela prestou ao Humberto de Campos no mundo espiritual. E ela é arredia, ainda é, né? Não gosta de ter a sua personalidade exaltada. A gente tenta, faz um esforço, né? Mas valor tem que ser reconhecido onde existe, né? Em quem tem. E aí, na minha cabeça, eu sempre tive muito claro, minha amiga, que a Ivone é um grande motivo, né? É um grande pretexto. Para mim é um pretexto pessoal, porque, digo e reafirmo, as nossas ligações deitam, né, aí na poeira dos tempos, e eu não sei precisar, aí, embora algumas coisas a gente tenha ideia, a gente imagine, a gente até saiba, mas a vinculação pessoal, ela existe, é inegável. Mas a grande ideia minha sempre, desde aquele primeiro momento, desde aquele 5 de julho de 2013 até então, é aproveitar o exemplo da Ivone para fazer isso, né? Para realizar esse movimento de despertar da minha própria consciência de mim mesmo. Porque se ela, por um lado, disse que o Dr. Bezerra foi que a tornou respeitada no movimento espírita, eu posso dizer o mesmo em relação a ela, né? Graças a esse trabalho que nós temos um pouco, né? Construímos um pouco que temos até então. E aí a Olegária dizia que dias atrás ela lhe apareceu para tranquilizar seu coração, né? Dizendo mais ou menos o seguinte: olha, a mim também preocupa, porém é necessário. E essa é uma posição, um depoimento de verdade, né? E que demonstra o que sempre ela foi em sua encarnação. É alguém que aceitou estar em evidência quando esteve, não por questões pessoais, mas pelo valor do trabalho, pela importância da obra e pela necessidade, a palavra é perfeita, pela necessidade de ser médium, porque é isso que ainda hoje ela é. Ela está sendo médium para todos nós, no momento em que permite que, fazendo movimentos como esse, nós de fato nos tornemos pessoas valorizadoras da vida. Pessoas que trabalham na perspectiva de ajudar os outros, ajudando a si mesmos a serem pessoas melhores e a viverem melhor a sua vida. O livro Memória do Suicida, como lembrava o Rony mais cedo, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, é um livro que nasce inicialmente de uma necessidade terapêutica. Ivone conta que o Camilo lhe confessou, lhe confidenciou de como pesava a ele chegar nas casas espíritas, querendo falar a sua história e dar o seu testemunho. A gente não usa muito essa palavra no meio espírita, mas ela é apropriada, né? Dar o testemunho da sua experiência. Poder dizer: olha, eu extingui no meu corpo pensando que a consciência estava indo, mas ela não foi, ela permaneceu. Eu continuo vivo. Os motivos que me levaram ao suicídio não eram adequados. Na verdade, eram convites à transformação, não à desistência. E poder
dizer o seu nome, não pelos louros, né? Por todo o reconhecimento à sua verve literária e ao seu gênio singular, mas sim para poder afirmar, aproveitando esse próprio motivo, para dizer, olha, estou eu aqui. E que muitos, nas casas espíritas onde eles chegavam, rejeitavam, pelo simples fato de declinar o nome, porque diziam, como pode um gênio, né, um homem tão bem aquinhoado pela inteligência e pelo saber, como Camilo Castelo Branco, se apresentar aqui num lugar tão simples, né, tão simplório. Na verdade, nós temos a falsa ideia de que os grandes do além são como os grandes da terra, que não se misturam, né? E aí o Camilo Castelo Branco dizia, mas eu não sou um grande do além, eu fui grande na terra. No mundo físico meu nome teve relevo, mas aqui eu sou simplesmente mais um. Porque aqui o que importa são outros valores, são outras conquistas, que infelizmente eu não consegui realizar, que infelizmente eu não construí. Ele então começa em 1926 a trazer os relatos a Ivone na cidade de Lavras, Minas Gerais. E aí de novo a importância, né, da cidade de Lavras e dessa terra. Em 1926 ela inicia o relato. E por que eu digo inicia o relato? Porque a rigor ele só foi concluído em 1942. Quando vamos ao último capítulo do livro Memória do Suicida, é exatamente assim que o Camilo começa. Estamos há 52 anos na pátria espiritual. Considerando que foi junho, eu não fixei o dia, mas que foi junho de 1800... Não foi junho? Janeiro de 1891. Ah, tá. É porque estava na rádio novela. Janeiro de 1891, quando ele se deu conta no plano espiritual. Mas quando ele cometeu o suicídio? 1890. Isso, junho? Sim. Mas obrigado. Junho de 1890, que ele comete o suicídio, 52 anos, vamos até 1942. Então vejam que ao longo de 16 anos, o Camilo pôde ir transmitindo a Ivone as suas experiências no mundo espiritual. E como conversávamos, considerando as estruturas dele, o fato de ser alguém que falava, que escrevia, que se comunicava, nada melhor do que falar, do que escrever, do que se comunicar, para ir trabalhando em si, inclusive a consciência de culpa, para ir conseguindo aliviar as suas próprias angústias, a sua tristeza. Então, terapeuticamente, ao longo desses 16 anos, vai ele trazendo os relatos através de Ivone Pereira. A obra que 14 anos depois seria publicada, como nós bem sabemos, e que tem também muito presente o Leon Denis, como lembrava Rony. Ivone afirma, olha como são as coisas, que dois são os autores do livro a rigor. Os relatos, a experiência de vida é do Camilo Castelo Branco, mas o conteúdo doutrinário é do Leon Denis, porque, segundo ela, Camilo não tinha embasamento doutrinário suficiente para as abordagens que o livro requeria. Aí, Leon Denis se apresenta para fazer esse arremate, para fazer essa amarração, para fazer esses ajustes e proporcionar o que o livro necessitava. Isso aí torna mais bonito e mais significativa a história. Nós sempre imaginamos os espíritos senhores de todo conhecimento, de todo saber, tá? Um espírito como Camilo Castelo Branco, com a fluidez da escrita, a gente pensa também, mas não. Apesar de tudo, continuava a gente. E gente como a gente, com suas limitações, com suas possibilidades, também com sua vontade de vencer. O livro vai começar descrevendo o Vale dos Suicidas. E é exatamente aí que as pessoas costumam empacar o livro. Quer ver uma coisa? Quem já leu Memória do Suicida aqui, levante a mão. Quem já começou e não conseguiu ir adiante? Quem nem pegou por medo? A gente ouve as pessoas dizendo assim, eu ouvi uma vez um orientador de grupo mediúnico dizer para os médicos, não leiam Memória do Suicida, porque é um livro muito pesado. Aí eu fiz assim, porque às vezes eu tenho uns atrevimentos, né?
Hoje muito menos. Mas eu tenho uns atrevimentos, fiz assim. O que foi, meu nobre? Eu digo, se o livro for pesado, apoia na mesa. Porque o livro é grosso, né? De fato pesa na mão. Pega uma versão no e-book, né? Vai no tablet, lê, não tem problema nenhum, no smartphone, vai exercitar inclusive a acuidade visual. Enfim, porque qual é a grande questão? É porque nessa primeira fase, gente, o Camilo descreve o Vale dos Suicidas. As imagens que vou lhes apresentar compõem o projeto Imagem do nosso confrade da cidade de São Paulo, Américo Sucena. Ele tem um projeto muito legal, vocês podem encontrar no site da internet, em que ele, a partir do livro Memória do Suicídio e de outros, de André Luiz, ele passa as descrições para um desenhista, um técnico, portanto, um profissional, e ele traça as imagens a partir daquela referência. Então não é que seja assim, mas é o olhar do desenhista a partir das descrições do livro, tá? Inclusive existe a FEB permitiu, é tudo feito de forma regular, legal, tá? Nós adquirimos o CD com as imagens, fazemos uma compra, e é por isso que normalmente eu digo, olha gente, eu não posso disponibilizar, porque é um critério dele, né? Não, mas e ele me diz assim, olha Pedro, inclusive é uma forma de eu manter o projeto, quando as pessoas compram um CD, porque custa, isso não é de graça, isso tem custo, e que sai do bolso dele, nós temos que respeitar os direitos autorais, tá? Eu já vi na internet algumas imagens e tal, mas eu vou me reservar o direito de respeitar, né, a vontade do autor do trabalho, que é do Américo Sucena. Você poderia de repente passar o contato para o pessoal adquirir. Passa, projeto imagem na internet, você botar projeto imagem, não tem erro algum. Tem lá nos domínios da mediunidade, tem vários livros, e ele, quando manda o CD, manda um roteiro de palestra, para que você possa, caso tenha segurança, você possa seguir o roteiro e aproveitar as imagens com as informações. Então, é um recurso muito legal, muito bom, que eu aproveito o momento para apresentar para vocês. Então, a grande questão é que o Camilo começa descrevendo o Vale dos Suicidas e pintando com todas as cores, né? Partindo daquela ideia de que é preciso falar a verdade sobre o suicídio para prevenir. Então ele fala mesmo. E aí nós temos uma grande questão, porque é um suicida falando do próprio suicídio, e a gente sempre carrega com muita emoção, quando a gente fala da gente, né? Falar emoção, o Rony está aqui, né? Falou emoção, tem que lembrar do Rony. E a gente sempre carrega, né? É que nem uma criança, né? A criança quando vai falar para o pai que machucou o dedo, foi um evento do mundo, né? Meu pai. Eu nunca esqueço quando eu era coordenador da evangelização infantil, do grupo que eu participei durante muito tempo, e tinha uma menina lá, filha única, né, que caiu. Aí chorou, a gente pegou e acalentou e viu se tinha machucado muito e tal. Uma hora depois a mãe chega. Quando ela ouve a voz da mãe lá na entrada do centro apontando, que ela vê a mãe, e começa a chorar. Estava nem mais doendo, né? Mas ela queria colo, né? Ela queria o carinho da mãe, o coitadinha da mãe e tal. Pois é, nós naturalmente falamos com muito mais emoção daquilo que nos toca, das dores por que passamos. Então o Camilo naturalmente vai também marcar o seu relato com uma carga emocional muito forte, muito intensa. Isso é natural. Como o fato da Ivone ter sido suicida e de ter a capacidade da recordação potencializa isso, traz um plus. Então o encontro dos dois da escrita faz com que ela seja um pouco mais densa, de fato. De fato. Mas aí o que é que eu digo para as pessoas que me trazem essa questão? Eu digo assim, olha, faça o seguinte, se você se sentir de fato incomodado com isso aqui, com essa parte inicial, pule ela, transponha, mas não deixe de ver o livro como um todo. Porque o livro traz as memórias de um suicida e não de um suicídio. Percebe? O livro não fala apenas do suicídio. Ele traz as memórias do Camilo, que foi um suicida, no mundo espiritual. A partir do suicídio, mas se prolongando pelas experiências riquíssimas que ele pôde ter lá no mundo espiritual. Aqui uma imagem também que fala do Vale dos Suicidas, de como os espíritos se agrupavam, mas não era só sofrimento, né? Graças a Deus
e a bondade desses valorosos trabalhadores da Legião dos Servos de Maria, que eu tive a satisfação de, em 2014, ver uma caravana, quando lá estávamos no evento, antes de começarmos o trabalho, onde também viu alguns espíritos aqui ontem, quem sabe se também não estão vinculados lá, que são espíritos ligados ao Hospital Maria de Nazaré, que se dedicam a esse trabalho de resgate dos suicidas no além. E aqui nós temos a imagem da caravana que era levada à frente pelos lanceiros. Eu acho interessante isso, lanceiros. Não era segurança, não eram guardas, mas eram lanceiros. Eles são de escudo de lança e punho. Não significa que eles estavam ali para ferir ou quem quer que seja. Mas a gente sabe que existe uma questão simbólica, né? Existe um papel simbólico de uma imagem como essa na cabeça de alguém, né? É como eu lembro o caso do Divaldo contando, que numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou no médium e disse que não ia sair de jeito nenhum, tinha sido um ladrão da última existência, né? E aí levantou um para conversar, para convencer ele, não saio. Aí o outro, não sai. E aí bateu o pé firme que não saiu. Até que alguém teve um xixi de inspiração, levantou e disse, olha meu irmão, se você não sair eu vou chamar a polícia. Ele foi embora. O simbólico, né? A representação que a ideia traz, o efeito que pode produzir. Então, para evitar os ataques dos espíritos, né? Para evitar qualquer tipo de intercorrência, os lanceiros lá estavam, mas também habilitados a empregar, como diz Bezerra de Menezes em Drama da Obsessão, a energia militar quando necessário, embora não cometendo arbitrariedades, embora trabalhando com amor. É como quando dizemos um não para o filho. E eu tenho exercitado muito essa palavrinha, né? Com minha pequenininha, que com 1 ano e 7 meses já acha que é gente. Eu digo, minha filha, você é um projeto de pessoa. Você só tem 1 ano e 7 meses, você já quer, né, pousar, já quer tomar conta de si. Mas é impressionante, né? Como vem um gênio, né? Como a gente vive virado na gota. E a gente tem que ser firme, né? Tem que dizer não, mas é o não com amor. É o não com carinho que a gente precisa exercitar. Então a energia era necessária em certos momentos. Lá estavam os lanceiros, os servos da Legião de Maria, que constantemente dizem, Camilo e Ivone, estão buscando o resgate desses espíritos, daqueles que já apresentam condição de um atendimento mais eficiente, de um atendimento melhor. E aí o momento em que eles vão recolhendo os espíritos, afastando aqueles outros que ainda não estavam em condição, que pretendiam atacá-los, que pretendiam levar qualquer tipo de mal, para conduzi-los aonde? Ao hospital. A Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. Eu hoje, quando eu paro e reflito, eu não gosto nem muito do termo colônia, né? Porque colônia lembra o quê? Colonialismo, né? Aqueles que foram colonizados pelos que vieram de fora. A gente até entende, né? Por conta da época e tal, da cultura que ainda existia, mas são instituições, né? São casas, são abrigos, são hospitais, de um modo geral. Aliás, o nosso lar é uma colônia portuguesa, né? Colônia mesmo, né? Porque a gente não tem essa ideia, né? Se os portugueses colonizaram o mundo físico, também o mundo espiritual. Nosso lar é uma colônia. Até as expressões, né? Quando se fala em sala de banho, por exemplo, no livro Nosso Lar. Lembram? Quando o Odé Luiz vai na casa do Tobias, não é isso? Ou do Lícia? Agora não me lembra a filigrana, o detalhe. E aí ele vai e vê uma sala de banho. Eu quando li a primeira vez, imaginei que era uma sala para tomar banho mesmo. Mas em Portugal, sala de banho significa o quê? Banheiro. Né? Como é uma colônia portuguesa, os costumes são portugueses, a nomenclatura também acompanha. Era banheiro, está lá escrito. Né? E aí, no Hospital Maria de Nazaré, na colônia correcional, são levados os espíritos, e aí uma imagem de Maria da colônia, porque segundo as informações que temos, Maria é o anjo protetor dos suicidas. É quem se desdobra junto com sua grande equipe para de fato acolher na condição de mãe, no sentimento materno, a esses espíritos. E aí nos remetemos, como foi lembrado nas falas anteriores, aquele momento em que a Ivone, não sei se todos conhecem, com 29 dias de nascida, sofre uma crise de letargia e fica morta como se estivesse morta, uma morte aparente.
Durante 6 horas o corpinho lá, rijo, né, endurecido. O médico deu o atestado de óbito, morte por sufocação. Mas Dona Elizabeth Pereira, Lourenço não. Elizabeth Pereira sentia no âmago do ser que não havia morte, que a filha estava viva. Já tinham até comprado o caixãozinho, encomendado o enterro, mas ela não se resignava à ideia. E aí se fecha no quarto com o pequenino bebê e faz uma prece sentida a Maria, dizendo: Maria, mãe de Jesus, a senhora que mais do que ninguém sabe a dor da perda de um filho, e o pior, da perda injusta. Devolva a minha pequena para o meu coração. Todos dizem que ela morreu, mas eu sinto que não. O meu coração se engana. Por isso, Maria, devolva. E eu te prometo que, se assim for, a partir de hoje eu renunciarei a todos os meus direitos de mãe sobre ela. Doravante ela será sua filha e não mais minha. Começa a alisar o corpinho, como de fato magnetizando, sem saber ao certo o que fazia, e permitindo que ela de fato retornasse num choro convulsivo, que pronunciaria as muitas dificuldades por que passaria na vida. Ivone diz que muitas vezes a mãe, quando dizia qualquer coisa, ela dizia assim: olha, isso não é comigo não, isso é com sua mãe, com Maria. Eu não sou sua mãe mesmo, não é de mãe, eu não sou sua mãe mesmo, porque sua mãe é Maria. Pois bem, Maria de Nazaré foi exatamente a quem ela recorreu naquele momento, e é o anjo protetor dos suicidas no mundo espiritual. Aqui uma imagem da enfermaria, a enfermaria onde o Camilo, junto com outros companheiros, permanece durante um bom tempo nas suas recuperações, e que mostra o cuidado dos espíritos no cuidar do outro, né? De como isso é importante para eles, e com detalhes interessantíssimos, né? Vocês veem que há espíritos com turbante. A colônia era administrada por hindus, por espíritos hindus. Nós temos informações do Charles vinculado também à Índia, em algumas encarnações. Certamente alguém que estava aí também nessa condição, a gente sabe que sim. Ele é Ramiro de Guzmán, neste livro. O Charles aparece lá como Ramiro de Guzmán. Eu tenho uma entrevista, eu acho que publiquei, acho que tem mais uma sem publicar, talvez a gente consiga resgatar agora. Mas em uma das entrevistas do Pelos Caminhos, o Altivo Panfiro pergunta a ela se o Bezerra está nesse livro. Ela diz que não, que de fato ele não estava diretamente vinculado a este hospital, mas o Charles está, o Ramiro, com um papel muito importante dentro do livro. O Roberto de Canaleiras, que fora médico quando encarnado, mas que aqui figurava como enfermeiro, como cuidador. E aí a Alana deve estar me assistindo em casa, ela sempre se revolta, né, com essas questões, porque o enfermeiro, e aí o meu amigo Nelson vai ser contemplado agora, é sempre visto como uma função menor, né? Quando em verdade, com todo o respeito, né, com toda a admiração que tenho pelos meus amigos médicos, mas quem efetivamente cuida é o enfermeiro, né? Quem está no dia a dia, quem tem contato corporal, quem ouve, quem fala, quem dá todo aquele suporte é o enfermeiro. E aqui enfermeiro lato sensu, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Isso não significa que as tarefas são menos meritórias, mas nós precisamos reconhecer a importância àquele que cuida, ao cuidador, aquele que está ali diretamente. O Roberto de Canaleiras, primeiro, e realizou durante muito tempo com o Camilo e com os outros esse papel de escuta, que é também terapêutico, importantíssimo. Muitas vezes conversou com o Camilo Castelo Branco sobre a Leila, que era a Ivone, que estava reencarnada. Tem um lance muito curioso em que aparece, ele diz assim, fala de Leila e diz que ela se sentia temerosa quando ele se aproximava. Ele diz assim: você quer ver como é? Ele diz: quero. Aí liga o aparelho lá, receptor e transmissor de imagem, com a tecnologia avançadíssima para época, e até hoje para a gente, né? Porque era como um computador com câmera e com a internet potente, né? Não era de 20 megas como é da Net Rosa, mas era muito mais. Porque ele estava lá, com webcam, né? Ele estava lá na colônia, liga o aparelho, e quando ele liga, ele não apenas vê a Leila, que era a Ivone, pequenina, lá nas suas brincadeiras, no seu dia a dia, como também projeta a própria imagem lá, através do aparelho. Não foi a força do pensamento. O Roberto, nesse tempo, não tinha esse preparo tamanho.
Foi um aparelhinho que ele nem consegue descrever direito lá no livro, né? Fala porque não tinha imagem, não tinha referência. É como João no Apocalipse a falar dos grandes gafanhotos gigantes cruzando os céus, os aviões, né? A imagem que ele mais aproximada que ele teve foi essa. Daí, quando ele se projeta, é que Ivone percebe, ele corre para se esconder, com medo da imagem, a consciência ali matando ela, em função dos equívocos do passado. E a partir dali que o Camilo toma contato, conhece a Ivone. Ela chega a dizer que o primeiro contato efetivo de que ela tem recordação com o Camilo Castelo Branco foi aos 11 anos de idade. E aí eu acho esse fato curioso, Lindomar. Porque nós cercamos a mediunidade com uma aura mística absurda, quando a mediunidade é algo tão natural. Quando os espíritos são naturais. Há uma naturalidade intrínseca na mediunidade. E nós é que complicamos, né? Nós é que tiramos da aura de simplicidade. Eu estive, há algum tempo, visitando um amigo meu que estava, que participa do candomblé, e que estava fazendo um momento dele lá dos rituais de iniciação, e me convidou para ir lá. Eu não vou, não tem problema nenhum, não tenho nenhum. Fui com muita tranquilidade, achei tão bonito tudo aquilo, embora não seja, não seja o meu interesse, né, a minha aptidão, mas eu percebi que os espíritos manifestavam, e as crianças estavam ali, brincando, indo ali, indo aqui, como se fossem pessoas, que de fato são. Né? Nós é que complicamos. Eu lembro da passagem da Revista Espírita, Kardec fala de uma médium que, estando em casa, ouve um barulho na cozinha. Aí desce para ver do que se tratava, temerosa de que fosse um ladrão. Aí quando ela chega aqui, olha, era um espírito. Ela diz assim, é um espírito, eu vou subir. Vou para o carro, pro quarto. Eu conheço uma quantidade de gente que preferia que fosse um ladrão. Que desce a escada, ai meu Deus, tomara que seja um ladrão, tomara que seja um ladrão. O espírito... Nós temos que ter naturalidade, lidar com tranquilidade com essas questões, sem muita fantasia, sem muita preocupação. E ela chega na festa de aniversário, uma festinha de aniversário com 11 anos de idade. Aí olha-se numa mesa, sentado, um espírito bigodudo, vestido à moda do século XIX, com os cotovelos sobre a mesa e o queixo apoiado sobre as mãos. Ela senta ali, ele começa a falar com ela. Ela fala com ele. E a partir de então, contato mais próximo se estabelece. Anos depois é que ela, vendo num livro uma foto, disse, olha, o moço é esse aqui, Camilo Castelo Branco, com essa naturalidade. E é interessante que a Elizabeth Opert, que apareceu no videozinho do primeiro dia, quando estive com ela algumas vezes, uma das vezes que estive com ela no Rio, lá em Piedade, lá no Meia, onde eles moram, ela e o Mauro, ela me disse assim, Pedro, eu não consigo lidar com toda esse festival que faz em torno da tia Tuti, que era o apelido afetivo familiar. Porque era tão natural com a gente. Ela sentava na mesa com a gente e dizia, olha, ontem o Charles me apareceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era algo tão assim, natural, que tem que ser, não é banal, é natural. Que a gente sempre viu isso sem toda essa, sem toda essa aura romântica. Porque nós precisamos lidar com naturalidade, de fato, com as coisas da vida espiritual. Lá, o Camilo fala da cirurgia que passou no seu perispírito para corrigir os traumas causados pelo suicídio. Algumas pessoas isso incomoda, isso espanta, fizeram cirurgia no perispírito, né? Isso não contraria Kardec? Kardec não fala disso. Aí a gente pensa, contrariar é dizer contrário, Falar isso não contraria nada do que Kardec disse, até porque ele não tocou no assunto. E aí eu pergunto, será que por não ter tocado no assunto não existe? Então a gente tem que ampliar um pouco o pensamento, senão a gente cai naquela conversa que fazíamos, na sexta-feira sobre o fundamentalismo, o risco que a gente corre de se prender de fato, de tal modo a letra que mata, e esquecer o verbo que vivifica, a mensagem, a ideia, as possibilidades.
traz muitas narrativas, como o caso Jerônimo de Araújo Silveira, um espírito que desejava com todas as forças da alma voltar a Portugal para ver a família que tinha deixado. Ramiro e os outros amigos dizem: você não está no momento para isso, não é adequado para você, você não está preparado para isso. Mas ele dizia: eu quero. Em respeito ao livre-arbítrio, o que acontece? O acompanharam, deixaram que ele fosse. E aí, a decepção, engraçado, né? Tá vendo uma tela? Os companheiros ficaram presenciando a viagem com a tecnologia, né? Será que tinha um cameraman acompanhando, né? Transmitindo a imagem o tempo todo? Eu não consigo imaginar. 1903, não é 2015, é 1903 no mundo espiritual. Então sabe Deus o que é que lá existe hoje? Outro dia um confrade na rádio dizia: aquele filme nosso lá é espírita, médio espírita, é muito futurista. Eu dizia: não, é passadista. Porque aquilo são eventos da década de 30. Quem dirá o que tem hoje? Em Devação Divisível, no capítulo 8, se não me falha a memória, Ivone conta de um médium, de uma médium, Zumira Teixeira, na cidade de São João del Rei. Não é lá? Tem notícias dela? Que numa... Lavras. Enfim, mas ele falava de uma médium, acho que é isso mesmo. De uma médium, não sei se foi ela agora não, agora você me pegaram, porque é muita coisa, é muita informação. É muita informação. De uma médium que na reunião mediúnica, Dr. Bezerra de Menezes, através dela, profetizou o surgimento da TV. Em 1915, hein? Foi São João del Rei, mas acho que eu errei a médium. Esmira Lavras. É o médium, acho que foi o médium, mas foi São João del Rei, viu? Uma coisa de menino, né? Viu? Oi? Pois é, que teria profetizado o surgimento de uma caixa que transmitiria a imagem e som à distância e também possibilitaria verbo do mundo espiritual. A transcomunicação instrumental. E aí disse que o espírito foi doutrinado como obsessor. E o médium foi chamado, foi repreendido pelo dirigente da reunião. A ignorância nossa, né? A ignorância nossa de cada dia. Hoje a gente está aí. Na década de 50 ela falava: já vimos a primeira parte da profecia se concretizar. Ela ainda não tinha acesso aos trabalhos de Haldiv e de outros tantos sobre a transcomunicação instrumental. Mas hoje a segunda parte também está aí. Os espíritos se comunicam sim através do rádio, da televisão, da internet, de outros tantos meios. De modo que essa tecnologia já existia no mundo espiritual. Eles ficam de longe acompanhando o périplo de Jerônimo de Araújo Silveira, chegando na antiga casa e percebendo, né, o vazio, a devastação que por lá tinha passado. Ele vai então em busca do filho que estava preso. Depois procura a filha que estava lá sendo, coitada, maltratada pela mãe, que havia enveredado em erros terríveis do ponto de vista moral, e que infelizmente ele se dá conta de que muito daquilo que aconteceu se deu também por conta do suicídio dele. Nós estamos falando do século XIX. Se a mulher ainda hoje é escanteada de muitas formas, imagina naquela época. Quem assistiu aquela novela baseada na obra do baiano Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, há de lembrar que para as mulheres, por aquela época, só existia dois caminhos: o da igreja ou o do Bataclan. O que era o Bataclan? O prostíbulo, o sinal lá na cidade de Ilhéus. Na cidade de Ilhéus, não sei por que você pigarreou, mas na cidade de Ilhéus, por quê? Ou a mulher adquiria dignidade pelo casamento, ou não casando, se permanecesse virgem, podia até ficar para a titia. Mas se não fosse virgem, coitada, tinha que ir para a prostituição, porque não teria qualquer outra possibilidade de encaixe na sociedade. Então o que acontece com a esposa dele? Ele deserta no compromisso, os expõe. E aí eu lembro de Ação e Reação, uma palestra que eu fiz lá no Porto da Esperança há 3 anos, Escolhas Erradas, Traumas e Reencontros, em que eu trago um caso do livro Ação e Reação. Não me lembro os nomes agora, me foge, tem isso mas me foge.
do casal em que ele resolve desertar do lar, tenta simular a morte dela, como se ela tivesse se matado, e aí de repente os mentores tiram a filhinha, a menorzinha do corpo, mostram a menorzinha a projeção mental, a tela mental, a forma de pensamento, e a menininha acorda aos gritos: não mate, não mate, não mate. A esposa acorda assustada, vê o marido de arma em punho, se joga aos pés dele, coitado, e diz: não se mate, meu amor. Ele queria matar ela. Se é o que te faz bem, eu te dou o divórcio, vai embora, mas pelo amor de Deus, não tire sua vida. E aí André Luiz, Hilário, que era mais questionador do que André Luiz, inclusive, vão propondo questões ao guia espiritual, e ele diz que todos somos livres para livremente escolher, mas que também guardamos algum tipo de responsabilidade pelo movimento que causamos nos outros. E que ele desertando do lar, e aí o contexto social tem que ser levado em conta, por conta da posição da mulher e tudo mais, caso aquela família encontrasse uma derrota moral, uma bancarrota moral, ele teria compromisso com aquilo. Mas se por um lado eles conseguissem superar a prova, que o mérito seria maior. E ele solta uma frase que para mim é lapidar. Porque ele lá lhe pergunta assim: mas e se depois de os membros da família ascenderem na escala evolutiva, ele compreendeu que errou e quiser reparar o erro, o que fazer? Vai trabalhar. Você pode reparar junto àqueles ou junto a outros. E aí a frase que para mim é lapidar: quem se demora por vontade própria não pode se queixar de quem avança. Quem se demora por vontade própria não pode se queixar de quem avança. Depois desse passeio, o Jerônimo de Araújo Silveira volta perturbado, porque de fato ele não tinha condição de lidar com aquelas informações. É levado para o isolamento, para um tratamento diferenciado, enquanto Camilo permanece com os demais nas suas atividades, nas suas tarefas. O livro segue, portanto, não temos condição de falar de todo o livro, então algumas notícias são trazidas, trazendo informações sobre as áreas diversas do manicômio, os outros setores da colônia, até o momento em que o Camilo Cajado Branco visita e passa a fazer parte, na Cidade Esperança, do centro universitário que lá existia, um centro que permitia aos espíritos, olha que imagem bonita, a sensibilidade aí do artista, captando as descrições que estão no livro. Vai para a cidade universitária se instruir, conhecer um pouco mais, aprender, capacitar-se, qualificar-se, para, na condição de espírito, servir melhor, e na condição de reencarnado também ter maiores possibilidades diante de si. Lá no curso que ele realizou, ele indica quais eram as matérias do curso. Eu coloquei de propósito para a gente ter ideia. Naquela época, e aí vai lá para a década de 20, por ali, olha o que é que os espíritos já se interessavam em estudar no mundo espiritual. Gênese planetária. Para quem gosta de história aí, não vai se livrar não, tá? Para quem não gosta do mundo espiritual. Pré-história, eu não vi matemática, Eu particularmente gosto muito de matemática, mas há quem tenha trauma. Evolução do ser, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, reencarnação, medicina psíquica, noções do magnetismo, moral cristã, psicologia das civilizações e o Esperanto. As disciplinas do curso que eram ofertadas lá e que o Camilo estudou. E ele conta dos recursos que eram utilizados para ensinar. Gente, eu acho isso assim fantástico. Eu fico imaginando, já pensou, Lindomar? A gente com um negocinho desse na cabeça. Só Jesus na causa, hein? Sabe Deus o que é que ia aparecer. É por isso que a gente não tem, Tem que ter muita disciplina. Muita disciplina mental para usar um negocinho desse. Mas você poder, e aqui as aulas sobre Jesus, Você tinha lá o Aníbal de Silas, que era um espírito fantástico, e outros tantos. Tem um que suspeitava que era aquele menino que Jesus abençoou, ela fala disso, na passagem do Evangelho, do vinde a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Os espíritos utilizavam esses aparelhos, eles falavam e projetavam as imagens. Veja que riqueza de informações. Hoje a gente está começando a tatear o data show.
Até pouco tempo era a transparência. Lembram da transparência? Gente, ó, quando eu penso nisso, quando eu lembro do mimeógrafo, eu vou fazer 34 anos. Tá? O fato de estar gordo e ficando calvo dá aparência demais. Você diz só, né? Lembre que a última fala é minha, tá? Então se segure, caboclo. E aí eu lembro que chegava na escolinha, que a professora estava lá rodando aquele cheiro de álcool insuportável, né? Uma coisa assim, a mão ficava suja, né? Quando surgiu a transparência, que era cara, lembra que tipo Gustavo? A gente pegava as letras miudinhas e botava para poder caber muita informação na transparência. Quando meus alunos fazem apresentações hoje no PowerPoint, que fazem os slides poluídos, que a gente chama de slide poluído, bota muita informação, eu pergunto, vem cá, quanto é que está o preço do slide? Aí fica assim, porque você está economizando slide. Tanto slide você pode fracionar a informação e dosar, e você coloca tudo. Não, o slide tem que ser uma coisa rápida. Um tópico, uma informação, um texto mais longo uma vez ou outra, né? Mas que sirva de referência para o nosso trabalho. E aí eu fico imaginando, meu Deus do céu, imagina você pegar um espírito que conheceu Jesus, que traz aquelas imagens nos arcanos da consciência e que tem a possibilidade de projetá-las nos telões. Hoje, Olegária, como é que deve estar lá? Não faço nem ideia, né, do avanço que lá deve existir em relação a essas tecnologias. Aulas sobre pré-história, sobre o tempo dos dinossauros, né? O recurso cinematográfico hoje nos permite, né? Os filmes e tal, ter uma ideia, mas imagina isso à época. Naquela época em que não se tinha acesso a tantas imagens, a tanta riqueza de informação. Era assim, portanto, a vida na cidade universitária, diversificada, né, com muitos estudos, muitas possibilidades. E aí, meus queridos, eu trago, para encerrar o nosso trabalho, as últimas palavras do Camilo Castelo Branco, no livro Memória de um Suicídio. Que, como vocês perceberam, é um hino de amor à vida, de fato. É uma exaltação à vida. Não é propriamente uma ode ao suicídio, como muitos podem imaginar. É ao contrário disso. É mostrar que, para além de todos os pesares, a vida existe. Plena, repleta de possibilidades. No último capítulo, ele vai fazendo o inventário da sua passagem no mundo espiritual, daqueles momentos ali. Ele começa dizendo que está lá há 52 anos. Aí fala daqueles que nasceram antes dele, que resolveram ir. Tem outras passagens belíssimas. Tem a passagem, me permitam falar, do Belarmino de Queiroz. Não é aquele que mata a esposa, não é isso? Estrangulada. E eu acho tão significativo isso, Lindomar. Porque o que mais pesava na consciência dele não era o suicídio, era o assassinato. A tal ponto que ele internalizou, literalmente, aquela passagem de Jesus, né? Se tua mão for motivo de escândalo, arrancai-as. Arrancaia, né? Se as tuas mãos, arrancai-as fora. E ele, pela consciência de culpa, por não se perdoar em função de ter matado a esposa, de tal forma internalizou isso que quando se despede dos amigos para o departamento da reencarnação, a fim de preparar o seu retorno, ao acenar para dizer tchau, já não viam mais a mão. Era só a parte do braço, sem a mão, porque ele já estava plasmando para si a punição, a autopunição. Nascera, portanto, sem as mãos. E Ivone chega a dizer que vai visitá-lo nas ruas do Rio de Janeiro, fora do corpo, que o Charles atira do corpo e a leva para vê-lo numa fila da Federação Espírita do Brasil, brasileira, no Rio de Janeiro, para pegar medicação de homeopatia. Que coisa linda, né? E ela vai, e ela se compadece dele, se entristece um pouco. Charles diz, não fica assim. Esse é o momento de redenção dele. Esse é o momento da transformação. Onde você vê dor, eu vejo vitória. Onde você vê dificuldade, eu vejo possibilidades. Camilo, então, depois de fazer um inventário e de falar da própria vida, ele que reencarnou em 1948, segundo a própria Ivone afirma, e que deveria ficar cego aos 40 anos para trabalhar o orgulho e a vaidade que o motivaram ao suicídio em 1890,
fala de si para consigo mesmo, talvez numa perspectiva profética, sabendo que talvez ele mesmo leria as suas próprias letras. E ele deixa a mensagem que não é só para ele, é para todos nós, que muitas vezes nos deixamos descrer da nossa vitória, da nossa vida, do amor, que apesar de tudo, que apesar de todas as possibilidades, é vida e nos convida a viver. Coragem, peregrino do pecado. Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito, onde se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios, das reparações terrenas. Que o teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústia e solidão. Mas tem paciência e ser humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com teu reajustamento às sagradas leis que infligiste. E aprende, de uma vez para sempre, que és imortal, e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Essa é a mensagem do Camilo Castelo Branco. Essa é a mensagem da vida de Ivone Pereira. Essa é a mensagem do Espiritismo. Essa é a mensagem de Jesus. Que Deus nos acompanhe, que possamos levar em nossos corações essa chama que em nós arde nesse momento. E que possamos nos encontrar no terceiro encontro nacional de amigos de Ivone Pereira, de 11 a 13 de março de 2016, em Volta Redonda. Não direi adeus, direi até breve. Um beijo. E se me permite quebrar o protocolo de novo, no ano que vem, em setembro de 2016, a cidade de Barbacena realizará a sua 28ª primeira Semana Espírita com o título Memória do Suicida, um hino de amor à vida. A gente estava pensando ele havia prometido ontem que teria uma revelação surpresa, né? Ela faltou. Então, chegamos ao fim, né? E aí, como você quebrou o protocolo, eu também vou quebrar. Na verdade, quebrar para dizer aí da nossa gratidão, porque o Rony subiu aqui para falar, tecer alguns elogios em relação ao nosso trabalho, como foi feito, e a gente agradece. Mas nós podemos afirmar com muita segurança que também esse trabalho só foi belo, só foi de um aproveitamento muito grande para todos nós, porque vocês vieram, né? Vocês estiveram aqui presente, de longe, né? Vieram de longe e fizeram esse trabalho magnífico com todos nós. Então a gente só tem que agradecer a todos vocês, né? Ao Pedro Camilo, ao Maria Olegário, ao Rony. E eu confesso que especialmente, eu particularmente, ao lindo Omar, ao lindo, que de uma certa forma, quando eu vi o lindo pela primeira vez, Esse homem aí. e aí houve uma certa afinidade da minha parte, não sei se pela semelhança física, mas então a gente pede que vocês levem com vocês as nossas vibrações, a melhor cota dos nossos sentimentos, né, para a origem de vocês. E eu gostaria então de convidar agora o nosso Marcão, Marcos Vaz de Mello, que é o nosso primeiro secretário do nosso movimento espírita aqui em Barbacena, para que ele possa oficializar aí os agradecimentos, já que nós o antecedemos, né? Fomos atrevidos aqui, mas ele vai então fazer agora oficialmente.
E depois, na sequência, o Nelsinho vai fazer a prece de encerramento, possivelmente também alguns agradecimentos. Depois nós retornamos, antes do Nelsinho falar, só para a gente fazer aqueles agradecimentos formais a algumas instituições que são importantes. E eu me sinto feliz, né? Porque a gente está vendo assim, um público muito interessado em conhecer melhor, em entender, em entender, né, essa dinâmica da vida espiritual de uma forma assim, mais próxima. E nós ficamos também muito assim, surpresos pela maneira como transcorreu todo o estudo, principalmente o dia de hoje, a manhã de hoje, porque a gente tinha a ideia de que seria um dia de comentários assim mais sóbrios, tensos, né? Que talvez até pagasse assim, uma atmosfera assim, de tensão por conta de um tema tão delicado, tão doloroso que é o suicídio, né? Mas a gente viu os apresentadores, os coordenadores conduzirem todo o estudo de uma forma tão alegre, tão espontânea, né? Que apesar de ser um tema doloroso e às vezes até assustador, né? Se a gente vai lembrar aí da ideia do Vale dos Suicidas, do umbral descrito por André Luiz, fica aquela ideia de que é alguma coisa muito sombria e triste, mas não, foi conduzido de uma forma alegre, né? Realmente um hino de amor à vida que foi cantado aqui nessa manhã, né? Nós falamos de suicídio, mas conduzindo tudo de uma forma assim, muito amorosa, né, pela vida. Né? E nós, em nome da Aliança Municipal Espírita, em nome do 8º Conselho Regional Espírita, que engloba a região de Conselheiro Lafayette, São João del Rei, aqui representados de Barbacena, né? Só temos a agradecer a presença de todos vocês, né, que vieram transmitir tanto ensinamento, tanto conhecimento e atualizar, né, os companheiros do meio espírita, um tema que é importante e que certamente vai ser melhor estudado. Nós agradecemos a presença do público, que embora tenha vindo aí com a sede de conhecimento, mas temos certeza que se farão multiplicadores dessas ideias que foram expostas, desses conhecimentos, dessa noção de que a vida, ela continua e precisa ser valorizada. Bom, meus amigos, não cabe a mim agora fazer palestra, porque fica até deselegante, né, fazer uma palestra depois de tanta coisa bonita que foi ouvida. Né? Fica assim, então, o registro do agradecimento da Aliança Espírita, do Conselho Regional, né, e de nós aqui, do movimento de Barbacena, que recebemos esse pessoal tão bacana, tão conhecedor e tão ilustre. Muito obrigado a todos. Então nós registramos aqui agradecimentos a essa casa que nos acolhe, o Hotel Master Plaza, Net Rosas, que possibilitou a nossa transmissão, Bela Bolsa, Bertola Decorações, Rádio Show FM, Rádio Correio da Serra, o nosso amigo Leonardo Cruz, que tornou viável também a divulgação através do site encontroivone.com. Eu acho que só, né? E gostaríamos de divulgar também para os amigos já presentes que nós pretendemos nos encontrar em setembro na nossa 20ª Semana Espírita de Barbacena, onde nós estaremos então, depois posteriormente divulgando toda a programação, mas podemos adiantar que nós estaremos comemorando os 20 anos da Semana Espírita de Barbacena, os 150 anos de O Céu e o Inferno e os 150 anos da chegada do Espiritismo nas terras do Cruzeiro, né? Em 1865, quando Luiz Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, em Salvador, chega e traz para a gente essa belíssima doutrina que nós elegemos com as nossas vidas. Então, muito obrigado, felicidades a todos, muita paz e passamos a palavra para nós. Primeiramente, bom dia. O pessoal tomou um café, não vale esse tipo de bom dia. Vamos repetir, tá? Então vamos lá. Bom dia. Bom dia. Hoje já dançou, já criou uma energia fantástica aqui. Então nós temos que vibrar depois de tanto que nós recebemos. Eu vou pedir licença, eu sei que são feitos alguns agradecimentos, mas é importante as pessoas entenderem
que só o somatório dos esforços é que consegue construir verdadeiramente algo edificante. Nós fomos convidados pelo Gamonal para ir à Volta Redonda e essa história nasceu através de várias pessoas, mas com certeza idealizado pelos espíritos, porque tudo fluiu de uma forma que era para ser. Então, quando nós trouxemos a ideia, nós ficávamos temerosos de saber se a AME aceitaria ou não, porque era um projeto grande, novo, diferente do que a gente já tinha feito. E eu queria agradecer a AME. A AME comprou o projeto e possibilitou que a gente estivesse aqui. Não, somos nós! Somos nós! Quando a gente repensa nos dizeres de Bezerra a respeito da unificação, realmente a gente tem que entender que nós fazemos parte de um todo. Então não somos aqui membros de uma cidade, de uma casa espírita, mas nós somos membros da família espírita, da família cristã. E se os nossos corações vibram no mesmo sentido, o êxito é certo, porque quem está no comando dessa grande nau é Jesus. Então, eu acho que só basta sintonizarmos com o bem, para que as coisas possam acontecer. Então, esse sonho, que começou há meses atrás, foi possível porque as pessoas acreditaram. Aí um diz assim: o que é que eu posso ajudar, meu senhor? E o Léo vem, cria um site que pra gente no movimento foi algo novo e que deu muito certo, que o Pedro até pede. Vamos continuar com o site, vamos enriquecer. Depois todas as pessoas que quiserem informação do encontro e as fotos, ver os vídeos, podem ir lá no site da Dona Ivone e também na Rede Amigo Espírita. Nós conseguimos a internet gratuita, e eu tenho que destacar a Net Rosa, uma empresa que não tem compromisso nenhum com o Espiritismo, mas acreditou na proposta do bem que a doutrina espírita levanta. Agradecer ao dono desse espaço, que tem interesse agora financeiro, mas abre um espaço gratuitamente. A troco de quê? Se não é o bem vencendo. Fala-se tanto do mal, mas quantas coisas boas acontecem e a gente não dá valor. Então eu queria agradecer aos oradores, vocês já conhecem todos, que saíram dos seus lares, abandonaram suas famílias e vieram para cá, doar um pouco de si. Agradecer ao José Aparecido, que, nossa, eu tentei o dia inteiro para poder a transmissão dar certo. O Carlos Prete, que foi o cara que nos introduziu nesse trabalho e fez o nosso contato com o José Aparecido. Os internautas ali que interagiram com a gente o tempo inteiro. Olha, tá bom, melhora o som, olha o vídeo, a imagem. Então, são as pessoas que ajudam a construir. Como o Rony no site, eu sim, poderia pôr isso no site, porque a construção é coletiva. Eu queria agradecer a todos vocês que vieram nos prestigiar nesse encontro. As pessoas que largaram as suas cidades, as suas famílias. As cidades que receberam as nossas caravanas, Lavras, né? Onde a Dona Ivone passou. Então você vê o lugar onde se desenrolaram algumas histórias dos livros e as pessoas contarem das suas experiências. Agradecer a São João del Rei, a Conselheiro Lafayette, que nos receberam tão carinhosamente, né? E o Gamonal ainda me fez levar um embornal com lanche que sobrou para casa. Aí eu fui falar isso em Juiz de Fora, o pessoal não tinha preparado o lanche. E eles entenderam que eu estava dando uma indireta para preparar o lanche. E aí arrumaram pizza. Na próxima eu vou falar de novo. Então, eu queria agradecer as pessoas que ajudaram a organizar esse evento. São muitas, mas eu queria dar destaque ao Departamento de Comunicação Social Espírita da Aliança. Melissa, nossa chefe, né, Paulo? O Paulo, o Sidney e a Sara. Porque quando nós trouxemos a ideia, eles falaram: vamos fazer. Não é todo lugar que a gente encontra coragem para desbravar. Então eu queria agradecer muito, tá, meu? Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sidney. Obrigado, Sara. Eu queria... Já estou terminando. Eu não vou falar. Bom, terminou. Não, eu não terminei. Não, falta 5 minutos aí, porque tem tempo. Oi? Calma, Aí eu queria agradecer, primeiramente, o Si, que tocou aqui o sax pra gente.
com muita alegria, foi até em Juiz de Fora também, e o Miguel. Porque quem acompanha o trabalho do Miguel, da própria Conceição, que nos agraciou aí no primeiro dia, vê que eles fazem a diferença com a música, é a música divina. E eu queria agradecer a Ivone. Não quero dar destaque à pessoa dela. Maria Montessori falava o seguinte: vocês já viram o que acontece quando a gente aponta para o cachorro uma direção? Ele nunca olha para a direção que a gente está apontando, sempre o nosso braço estendido. E ela, como educadora, dizia: eu aponto para as crianças, vejam as crianças. Então aqui eu não quero dar destaque à pessoa da Ivone, porque ela nunca quis isso, mas a obra dela, que merece ser lida, conhecida e com certeza nos ajudará a construir um mundo melhor. Em especial a Bezerra, que com certeza por algumas pessoas foi percebido em algum dos dias, ao qual eu tenho muito carinho. Não sou neto dele não, não sou filho dele não, eu sou quase que um obsessor dele, porque eu o chamo, eu o evoco, eu penso nele, então que ele receba as nossas vibrações. E aí eu convido a todos vocês, meus irmãos, vamos orar. Senhor, Criador de tudo que existe, amor incondicional, fonte fecunda do bem, da justiça e da caridade. Nessa manhã, em que encerramos os trabalhos do encontro da Dona Ivone, dos amigos da Dona Ivone, nós temos que voltar o nosso pensamento à sua paternalidade, que nos permitiu estar aqui na terra para nos aprimorar, para crescermos e um dia alcançarmos a perfeição. Nós te damos graças e te bendizemos. Agradecemos pela família, pelos amigos, pela causa espírita que abraçamos. Nós agradecemos também, Senhor, pela existência que nos possibilita o contato, o atrito, as lutas. E entendemos que tudo isso irá nos conduzir ao teu reino de amor, justiça e glória. Diante dos benefícios que colhemos aqui, Senhor, em especial, na manhã de hoje, nós queremos te pedir a permissão para que Maria, a mãe de Jesus, lançasse o seu olhar até nós e que com as suas fontes radiosas de amor incondicional pudesse olhar em nós, os seus filhos, criaturas ainda muito carentes de consciência, de entendimento, necessitadas de trabalho. Que ela possa esquecer a nossa pequenez e atender a nossa rogativa de atender aqueles que sofrem mais do que nós. Pedimos na manhã de hoje pelos nossos irmãos que estão vinculados ainda à faixa do suicídio, aqueles que perderam o desejo de viver, aqueles que perderam a esperança. Infunde, Senhora, nos corações desses nossos irmãos a esperança de um novo dia, que eles possam entender que a morte não é o fim de nada, é apenas uma porta que se abre para adentrarmos na verdadeira vida. Ajude-nos, Senhora, a irradiar para este planeta tão carente, tão indeciso, tão ainda envolto em trevas, e que esse umbral é produzido pelos nossos próprios pensamentos, nos auxilie a aprender a pensar de uma forma diferente. Afasta de nós o anseio da crítica,
o julgamento. Que sejamos nós verdadeiramente servidores, como a senhora Maria, diante do Senhor disse: eis aqui a tua serva. Auxilia-nos a aprender a ser servo. O servo não pergunta o que deve fazer, não questiona, não reclama, apenas aceita a sua obrigação e cumpre. Auxilia, Senhora, a todos nós que ainda temos que aprender a muito amar. Que o seu olhar, que as suas bênçãos recaiam sobre nós, mas também sobre Ivone, a quem dedicamos esse encontro com carinho e com ternura. Que assim seja. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre.